Então a descoberta desses micro-organismos, né, tem sido muito valioso, principalmente porque a gente passou a evidenciar que as bactérias foram os primeiros seres que ocuparam o nosso planeta, provavelmente há 2,5 bilhões de anos. Né? Então nós vamos ver qual é a diferença dessas bactérias para as árqueas, né? Sendo que ambas foram os primeiros organismos a habitar o planeta Terra e transformaram aquele ambiente que era inicialmente inóspito em um ambiente que posteriormente pôde existir e se desenvolver, certo? Outras formas de vida. Então, um dos primeiros estudiosos, ou o primeiro estudioso aí das bactérias foi o holandês Antoine von Leeuwenhoek, né, que foi o primeiro a observar bactérias. Ele trabalhava com microscópios simples, né, e ele ficou bastante interessado nessa área. Ele se utilizou de alguns tipos de materiais, né, como a retirada de saliva de animais. Inclusive ele foi um dos que primeiro descobriu certas doenças, né. Estudou também a água parada, gotas de água sobre as plantas, e passou a chamar esses seres que ele havia descoberto de animálculos. Esses seres microscópicos, né, descobertos por Leeuwenhoek, somente passaram a despertar interesse após os trabalhos de Pasteur e Koch, né, que foi descoberto. Ambos descobriram alguns tipos de doenças, inclusive no caso uma doença recebeu o nome, o causador dessa doença recebeu o nome, por exemplo, de bacilo de Koch, né, que é o que causa a cólera. Sem as bactérias não haveria vida no planeta. Por que essa afirmação? Ora, porque elas, dentre os grupos de bactérias que nós temos, nós vamos ter, por exemplo, as bactérias saprofágicas ou saprófitas, que são aquelas que fazem a reciclagem da matéria morta. O número de bactérias é 10 vezes maior que o número de células do nosso organismo. Então daí se percebe a riqueza em termos de diversidade desses micro-organismos. Há uma relação de cooperação entre algumas, em que ela desenvolve relações com outros seres vivos, certo? As bactérias são organismos unicelulares constituídos por células procarióticas, então aí tem duas características peculiares das bactérias. Elas são procarióticas, ou seja, suas células não apresentam carioteca, e elas são unicelulares. Isso vai ser importante entender porque à medida que a bactéria se reproduz por mitose, automaticamente ela está, aliás, à medida que ela se divide por mitose, ela vai estar se reproduzindo. Então a maioria das bactérias apresenta um envoltório rígido, chamado de parede bacteriana, e isso vai ser de extrema importância, porque vai dar forma e principalmente proteção a essa bactéria. Como eu havia falado, vai dar proteção a essa bactéria, que vai fazer com que ela seja resistente a antibióticos, certo? Internamente a parede bacteriana encontra-se a membrana plasmática de composição lipoproteica. Então a composição da membrana plasmática das bactérias é também semelhante à parede, aliás, à membrana plasmática das células, das demais células. Aí nós temos um exemplo da Escherichia coli ou E. coli, que produz a molécula de proteína por minuto, com seus 15.000 ribossomos. É uma bactéria altamente resistente fora do local adequado. Ela é uma bactéria que está presente no nosso estômago, porém fora dele ela causa grandes danos e é altamente resistente aos antibióticos. As células bacterianas possuem uma molécula de DNA circular, ou seja, ela possui apenas uma molécula de DNA chamada de cromossomo bacteriano. O cromossomo bacteriano forma um enovelado, né? Ele está disperso, espiralado, numa região chamada nucleoide, recebe esse nome justamente porque é uma região central e é semelhante ao núcleo, porém, lembrem-se, bactéria não tem núcleo. A célula bacteriana pode conter moléculas circulares de DNA menores, chamados de plasmídio. Não se esqueçam, esse plasmídio é como se fosse um DNA, uma molécula de DNA subcelente. Ou seja, caso ocorra algum problema, algum dano ao cromossomo principal, ao cromossomo circular, a bactéria tem um cromossomo extra com as mesmas informações. Porém, não é essencial a vida da bactéria. O cromossomo circular pode ser vantajoso, né? Pois contém genes responsáveis pela destruição de substâncias tóxicas da bactéria. Na superfície de muitas bactérias, nós vamos ter estruturas móveis que permitem com que ela se locomova, que nós vamos chamar de flagelos bacterianos, né? Que possuem um rotor que gira em torno de 15.000 rotações por minuto. Aqui mostrando o que seria esse rotor, né? E o flagelo. Então isso daqui ajuda na movimentação da bactéria. Nós vamos ter aqui os flagelos,
os ribossomos, o plasmídio, que é esse cromossomozinho menor, o cromossomo maior, como vocês estão vendo aqui, né, que é o cromossomo circular, e a membrana plasmática. A maioria das bactérias mede entre 0,2 a 1,5 micrômetros de comprimento, então a gente não tem como ver. Porém, né, uma bactéria que foi descoberta aí no intestino de um peixe mar vermelho, no caso a bactéria chamada de Epulopsium fichellossone, ela pode ser vista a olho nu, então ela é uma exceção, certo? Certas bactérias apresentam externamente à parede bacteriana uma cobertura de consistência mucosa chamada de cápsula bacteriana. E isso vai dar um suporte e uma proteção a mais a essas bactérias. A cápsula pode ser composta por polissacarídeos, proteínas ou ambos, né? Isso daí vai dar uma proteção. Esses polissacarídeos nós vamos chamar de peptidoglicanos, certo? Que é uma proteção extra que a bactéria tem. A cápsula impede a fagocitose e a atuação dos glóbulos brancos. Então a própria bactéria ela já tem defesas naturais contra as nossas defesas naturais, certo? Então, como eu havia falado, alguns tipos de bactéria, como é o caso da Escherichia coli, elas são muito resistentes. Somente as linhagens capsuladas, prestem bem atenção, somente as linhagens capsuladas das bactérias provocam doenças. Exemplo, Streptococcus pneumoniae, provoca pneumonia, o Bacillus anthracis, né, que causa antrax, que são doenças que atacam diretamente o sistema respiratório. As bactérias diferem quanto ao metabolismo, ao habitat e à forma das células, certo? Muitas delas nós vamos ver adiante que elas se encontram de forma agrupadas, né? Por que elas se encontram dessa forma? Porque elas desenvolvem um tipo de cooperação. Cada uma dessas bactérias que estão agrupadas, ela tem uma funcionalidade, ela desenvolve um tipo de função que vai ser importante para que o grupo sobreviva. Quanto à forma, nós podemos ter os cocos, né, que são esféricos, os bacilos, que são em forma de bastonete, os espirilos, que são espiralados, os vibriões, que parecem uma vírgula. Quanto ao agrupamento, nós vamos ter os diplococos, as sarcinas, que são 8 cocos reunidos, os streptococcus, né, que parecem um colar de contas, o staphylococcus, que parece um cacho de uva, os diplobacilos, além do streptobacillus, que são um alinhamento em cadeia. Aqui nós temos vários exemplos. Coccus, diplococcus, streptococcus, parecem um colar de contas, os bacilos, que parecem uma ervilha, um feijão, o vibrião, que parece uma vírgula, a forma espiralada, né, o Staphylococcus, Streptococcus, que parecem um colar de contas também, e as sarcinas, que são 8 cocos reunidos. Quanto à nutrição das bactérias, de acordo com a fonte de átomos de carbono, ou seja, nós podemos ter aquelas chamadas bactérias autotróficas, né, que tem como base as bactérias autotróficas, que tem como base alimentar o dióxido de carbono, né, e elas são fotossintetizantes. Quanto à fonte de energia, né, elas utilizam essas moléculas à base de luz. E elas podem ser também quimiosintetizantes, quando utilizam energia liberada em relação às reações químicas inorgânicas, ou seja, elas utilizam oxirredução. E nós vamos ter também as bactérias heterotróficas, né, que obtêm átomos de carbonos a partir de moléculas orgânicas, além das chamadas saprofágicas, do grego sapros, né, como já havia falado para vocês, sapro, podre, e fagem, né, que é comer, ou seja, esse alimento de restos de matéria morta. Temos as bactérias parasitas, que se alimentam de tecidos corporais dos seres vivos, geralmente são essas que causam doenças, certo? E algumas bactérias heterotróficas, que obtêm energia apenas por meio da respiração aeróbica, necessitando de gás oxigênio, são chamadas bactérias aeróbicas. Temos aquelas chamadas de bactérias anaeróbicas facultativas, que são aquelas que obtêm alimento, se nutrem por meio da respiração aeróbica, mas também por meio da fermentação. Então elas são facultativas, elas podem obter essa nutrição a partir tanto de um processo como a respiração aeróbica, quanto por meio da fermentação. E nós temos aquelas bactérias anaeróbicas obrigatórias, são aquelas que não sobrevivem na presença de oxigênio. Por isso que
Por exemplo, agora nesse tempo de pandemia, a gente tem muito utilizado uma substânciazinha chamada álcool em gel. Para quê? Para que, por exemplo, não ocorra a contaminação por meio de bactérias. Ou lavar com água e sabão, que tem também a presença do oxigênio, certo? Então elas não sobrevivem na presença do gás oxigênio. No que diz respeito à reprodução das bactérias, elas se dividem por divisão binária, ou seja, uma se divide dando origem a duas, a célula bacteriana se duplica, duplica o seu cromossomo e em seguida se divide ao meio. Consequentemente, aí nós já temos a divisão em dois indivíduos. E esse processo é rápido, demora aproximadamente só 20 minutos. Então imagine uma bactéria que infecta o nosso organismo, tem esse potencial enorme de se multiplicar, por exemplo, em apenas um dia. E esses indivíduos são um clone, ou seja, eles são exatamente da mesma forma, do mesmo tamanho. Por que, professor, que eles são um clone? Porque eles têm a mesma forma, têm o mesmo tamanho, devido a eles se utilizarem de um processo de reprodução ou de divisão celular chamado mitose. Aqui nós temos mostrando, cromossomo circular, se duplicou e aí a bactéria se divide ao meio. Isso é o que nós chamamos de divisão binária. Binária porque são dois. Há também um processo de recombinação gênica entre as bactérias, onde pode haver troca de genes. Então, por exemplo, uma bactéria que não era capsulada pode passar a ser capsulada. Uma bactéria que não promovia doenças pode passar a promover doenças por meio dessa recombinação gênica. Então, pode adquirir novas características genéticas ao captar DNA originário de outra bactéria. Nós temos a transformação bacteriana, em que ela capta do meio um determinado material de uma bactéria, de restos de uma bactéria que estava lá morta, e incorpora ao seu DNA. Essa transformação bacteriana tem sido utilizada para a produção em grande escala da insulina, ou seja, nós nos utilizamos desse processo para fazer a insulina, para produzir insulina. A inserção do hormônio em plasmídeos bacterianos que foram absorvidos por E. coli. Então, automaticamente a Escherichia coli produz insulina por processo de transformação. Nós temos a transdução bacteriana, que está relacionada à transferência de um segmento de molécula de DNA de uma bactéria para outra. Isso é promovido por um tipo de bactéria chamado de bacteriófago. São bactérias, aliás, são vírus, no caso aí, que atacam bactérias. E tem a transferência de DNA diretamente de uma bactéria doadora para outra, no caso, por meio do que nós vamos chamar de peeling, que é como se fosse um pelo que transporta essas substâncias para outra. E o último processo diz respeito à conjugação. E o biólogo Joshua Lederberg descobriu a recombinação genética e pensou ser um processo de reprodução sexuado, mas não é, certo? É muito semelhante ao tipo de reprodução sexuada que ocorre, por exemplo, nos seres humanos e em outros seres, mas não é, certo? É como se tivesse uma bactéria macho e uma outra fêmea, mas não é só a semelhança, não é uma reprodução sexuada. Nós temos uma bactéria positiva, uma bactéria negativa. Pode ocorrer recombinação genética entre o cromossomo e o fragmento de DNA unido ao plasmídio recebido da bactéria doadora. Esses plasmídios com genes podem conter genes para resistência a diversos tipos de antibióticos. Por exemplo, aqui tem mostrando os processos. Está aqui a bactéria doadora na transdução. São duas bactérias, uma doa para a outra. A transformação, em que a bactéria capta do meio essas substâncias. E a conjugação. Percebam aqui o peeling, certo? Que é como se fosse um pelo, um canal que transfere essa substância, esse material de uma bactéria a outra. E as árqueas, que são seres procarióticos bastante semelhantes em tamanho e aparência às bactérias, mas diferem em relação à organização e funcionamento de seus genes. Nessas árqueas habitam diferentes regiões inóspitas do planeta Terra. Nós temos algumas delas, as halófitas, que estão em locais muito salgados, as termoacidófilas, que estão em lugares muito ácidos, de altas temperaturas, e as metanogênicas, que estão, por exemplo, em pântanos e também em tubos digestivos de alguns animais herbívoros, certo? Aqui nós temos mostrando que essas árqueas elas são bem diferentes das bactérias, dessas outras bactérias que nós
estudamos. E, por exemplo, as árqueas, elas são mais semelhantes a nós, que somos eucarióticos, do que, por exemplo, as bactérias.